Eu estava falando com um cliente, ele tem uma operação de dropshipping e ele acabou deixando a operação de lado por um tempo e deixou a LLC dele sem movimentações e achou que estava tudo bem, né? Só que aí ele veio falar comigo e falou: Gabriel, eu percebi que vi um vídeo seu, vi que tem que fazer algumas renovações, algumas coisas, e eu deixei a empresa de lado, acabei não dando seguimento e queria voltar a operar agora. Tem alguma coisa que eu preciso fazer, alguma coisa que tem que renovar, alguma coisa do tipo? E eu falei para ele o seguinte, que se ele deixou a empresa de lado por um período e não fez as renovações, então provavelmente ela estava com algumas pendências. Então fui analisar e eu vi que ele não tinha feito a declaração federal, era uma LLC multimember, então a multimember, se você ainda não sabe, ela é muito mais visada do que uma LLC single member. Então, normalmente, né, no momento que a pessoa está ali e de abertura da LLC acaba me perguntando sobre se abrir uma LLC single member, né, sem sócios, ou uma multimember com outros sócios, eu sempre falo o seguinte: uma single member, ela é menos visada pela Receita Federal Americana, multimember muito mais visada. Então, o processo de contabilidade é diferente, declaração é diferente, ela tem olhos mais em cima, ou seja, chega multas se não for feito da maneira correta e não for feita dentro do prazo correto, e as multas são bem pesadas, tá? E já single member é mais difícil disso acontecer. Então, o que eu falei para ele, como está em atraso essas declarações, muito possivelmente tem multas, porque ele faturou no ano anterior e ele não fez a declaração do ano atual, que é referente ao ano anterior, né? Então, com isso, ele acabou ficando com a LLC ali sem declarar, né? Porque ele tinha pausado as operações dele e achou que estava tudo certo, só que na verdade não. Então, por falta da declaração, a gente vai declarar agora, mesmo em atraso, né? Porque mesmo em atraso é importante enviar a declaração, principalmente a multimember, só que grandes chances dele tomar multas. E as multas, como que funciona, né? Pelo menos a multa federal, você não sabe na hora, não tem como pesquisar e saber quanto que você tem de multa. Ela chega depois de um período, né? Depois que você já fez a declaração. Então, você tem que declarar, informar ali para a Receita Federal e depois chega essas multas aí por atraso e tudo mais, né? Então é o seguinte, a dúvida dele, qual que era? Eu deixo essa LLC de lado e abro uma nova, ou eu mantenho essa LLC que eu já tenho? Eu passei os detalhes para ele, né? Então o que ele ia precisar fazer era declarar a LLC, é uma LLC em New México, então ele não precisaria fazer a renovação estadual, e além de declarar, ele teria que fazer algumas renovações, né, de endereço, agente registrado, para manter a LLC ativa também, que é muito importante, e também pagar essa multa que posteriormente poderia chegar. A multa multimember, normalmente ela é pesada, mas não tem como saber o quão pesada ela é. A Receita Federal Americana, ela informa que a multa pode chegar até US$ 25.000. Eu, particularmente, nunca vi chegar uma multa desse tamanho, né, da Receita Federal Americana, mas é muito comum chegar multas de US$ 2.000, US$ 5.000, isso é muito comum, tá? Então, infelizmente, a gente não consegue saber. A Receita Federal Americana, ela analisa muitos fatores, né? E aí pode chegar uma multa de US$ 900 quanto uma de US$ 25.000. Então, não tem como saber, tá? Recentemente, uma LLC de Delaware, a gente viu aqui na empresa que tinha uma multa de US$ 89.000, só que era no estado, não era federal, tá? Diferente do caso desse cliente aqui. Então, as multas são muito variáveis, não tem como estipular, e eu fui sincero com ele, falei isso. Falei, não tem como saber, pode chegar um valor baixo ou pode chegar um valor alto. Então, ele ficou nesse impasse, né, nessa dúvida. Deixa essa LLC para lá, e abre uma nova, ou regulariza essa que ele já tem. Falei para ele o seguinte, abrir uma nova vai sair muito mais barato. Só que tem riscos e implicações se você abandona, né, faz esse abandono de uma LLC. E quais são esses riscos? Foi o que ele me perguntou. Os riscos envolvem, primeiro, as multas, né? Então, apesar de você
não deixar essa LLC abandonada, em alguns estados ela acaba ficando inativa. No estado, por exemplo, em Wyoming, Delaware, Flórida, que tem que fazer a taxa de renovação estadual todo ano, se você não fizer, a empresa ela é fechada, vamos dizer assim, né? Ela fica inativa, na verdade ela não é fechada. Para você fechar uma empresa, você tem que fazer por vontade própria, né? Ter a atitude de fazer o cancelamento, que é o chamado dissolution estadual, para fazer o encerramento a nível estadual, e tem que ser enviado para a declaração, uma solicitação de encerramento da carta do EN. Normalmente isso é feito na própria declaração federal, tá? Então, no caso dele, como ele não tinha feito a declaração, ele não tinha feito essa dissolução estadual, mas é de New México, então não teria multa, implica que pode ter essa multa federal por não ter feito, está em atraso. Então, eu expliquei para ele que se a gente for fazer o encerramento dessa empresa a nível geral, né, que é encerrar a nível estadual, federal, tudo certinho, ele vai pagar um valor e pode ter a multa, né, o plus da multa depois, que não tem como a gente saber. E aí ele me perguntou as implicações, né? Então vamos lá nas implicações de você deixar uma LLC abandonada para abrir uma nova, que seria mais interessante financeiramente, porque ficaria bem mais barato ele abrir uma nova do zero do que regularizar essa que ele já tem. Só que aí quais são as implicações? Se você não fecha a LLC por conta própria, ela fica acumulando multas. Então ela vai ficar lá na Receita Federal. O E-Number vai continuar ativo se você não fizer a declaração com encerramento, né, ou a solicitação para encerramento, e a empresa vai ficar acumulando multas e dívidas. Se você tem uma dívida nos Estados Unidos, o que isso vai implicar? Em visto, né, para você conseguir vistos, vai implicar, vai dificultar bastante imigração. Então, foi o que eu expliquei para ele. Se você tem a intenção de viajar para os Estados Unidos, de morar nos Estados Unidos, de ir para os Estados Unidos, vai dificultar muito se você tiver essas pendências. Então, bem provavelmente que no processo imigratório, no processo de vistos ali, né, na reunião lá que tem que fazer, na entrevista, né, vai ser analisado que você tem essa pendência no seu nome e isso pode te gerar ali um conflito, pode gerar algo negativo para você, porque você está com o nome sujo, né, dentro dos Estados Unidos. Então, isso vai implicar, tá? Então, o que eu expliquei para ele foi o seguinte: o ideal, o cenário perfeito, é você regularizar essa empresa para você não ter essas pendências e não ter esse nome sujo nos Estados Unidos para você poder viajar para lá se você quiser. Se você não liga para isso, não dá a mínima para isso, não pretende ir para os Estados Unidos, nem nada, então, você pode simplesmente largar, não deveria, né? Mas tem essa opção de você largar de lado e abrir uma LLC nova em um estado diferente, para não dar conflito ali, e você, né, continuar rodando ali com uma outra empresa e deixar essa de lado. Não é o que eu recomendo, porque você vai ficar com essas pendências no seu nome lá nos Estados Unidos, e isso pode ser negativo para você. Mas tem essas duas opções, né? Sou realista, falo o que tem de opção, e aí o cliente escolhe qual é o mais interessante para ele, né? Então ele escolheu regularizar, manter 100% certo, por conta dessas implicações em vistos, por conta dessa implicação em imigração futura. Ele é uma pessoa que vai para os Estados Unidos com frequência e ele não queria ter essa implicação no nome dele, né, para dificultar esse processo. Então foi isso que a gente fez basicamente, que a gente está fazendo agora, né, é a declaração e todas as renovações de endereço de agente registrado para regularizar essa empresa e possivelmente pode chegar uma multa depois. Chegando a multa, a gente consegue recorrer a essa multa, a gente consegue abaixar o valor. Em alguns casos, a gente recorre reduz muito o valor dessa multa, tá? Então é isso que a gente faz aqui. Se você precisa desse auxílio, se você precisa dessa assessoria, se você precisa dessa ajuda, mesmo que você já tenha uma LLC, tá com pendências, com dívidas e tudo mais, me manda uma mensagem no meu WhatsApp, tá aqui na descrição. Se você ainda não tem uma LLC ou precisa abrir uma nova, é isso que a gente faz aqui, abre a LLC com um endereço, a gente cuida de tudo para você não se perder, não deixar de declarar, a gente faz tudo aqui por você também para te ajudar a tomar esse passo de internacionalização da sua empresa. Meu WhatsApp está sempre na descrição, é só me chamar aqui e a gente segue por lá, eu te oriento, você fala diretamente comigo, perfeito? Espero que esse vídeo tenha te agregado de alguma forma. Até o próximo e tchau, tchau.